Descubra o incrível plano de Deus para transformar sua fé em milagros redentores. No terceiro ano de Joaquim, a opressão sobre os hebreus no Egito estava em seu auge. Era um tempo de sombrias tribulações. Moisés, um bebê hebreu, foi lançado nas águas do Nilo por sua mãe, determinado a salvá-lo da fúria do faraó. As lágrimas e as orações de uma mãe ecoavam no silêncio do rio, enquanto a providência divina movia uma princesa egípcia a encontrar aquele pequeno enviado da esperança. Ela o tomou sob seus cuidados e o criou nas delícias do palácio real, sem saber que aquele menino um dia se tornaria o libertador de sua nação. Assim, Moisés cresceu entre o luxo da corte e as misérias dos seus irmãos, lutando constantemente com sua identidade. O dilema pulsava em seu coração. Apesar do esplendor do palácio, uma voz interna insistia em lembrá-lo de sua origem. Certa manhã, enquanto passeava pelas ruas de um Egito ensolarado, Moisés avistou um egípcio espancando um hebreu. A indignação brotou como um fogaréu em seu interior. Sem pensar nas consequências, ele interveio, derrubando o egípcio ao chão com um golpe fatal. O ato de violência ressoou em sua alma e a intensidade da angústia o levou à fuga. Repleto de remorso, Moisés se lançou ao deserto, onde passou anos a pastorear ovelhas, refletindo sobre suas escolhas, atormentado pela dor de sua decisão e pela saudade de seu povo. Nas aridez do deserto, Deus se fez presente de uma forma surpreendente. Num dia escaldante, enquanto Moisés apacentava seu rebanho no Monte Horebe, um fenômeno extraordinário chamou sua atenção. Uma sarça ardente que não se consumia. Com o coração acelerado, ele se aproximou e a voz de Deus emergiu daquela chama, revelando o chamado divino que o esperava. Moisés, Moisés, chamou a voz sagrada. Eu tenho visto a aflição do meu povo e ouvi o seu clamor. Tu serás meu mensageiro. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé. Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Moisés hesitou, angustiado pelas inseguranças que pulsavam em seu peito. Como poderia enfrentar o faraó? Dentro de si, a batalha entre o medo e a fé se intensificava. Deus, conhecendo sua fraqueza, assegurou-lhe que não estaria sozinho. Prometeu sinais e maravilhas para confirmar sua missão, transmitindo a realidade imensurável de que ele estava com ele. Diante da presença do faraó, Moisés sentiu o peso da grandeza do seu chamado. As pragas vieram como sinal da soberania de Deus, um confronto entre o poder do Criador e os deuses do Egito. Cada praga, um passo mais próximo da liberdade, fez o coração do povo hebreu pulsar de esperança. Na noite em que o primeiro filho dos egípcios foi levado, o lamento ecoou pela terra. Mas entre os hebreus, um grito de liberdade se ergueu, o grito de uma promessa que Deus realizaria. Com o mar atrás e os egípcios atrás, Moisés se viu no limiar de um milagre. Sua fé se tornaria realidade através do poder de Deus. O destino de uma nação dependia de sua confiança na voz que ele aprendera a ouvir. Moisés, a caminho do destino que Deus lhe havia revelado, sentiu o peso da responsabilidade. O som do mar rugindo à sua frente e o clamor dos egípcios atrás ecoavam em sua mente como um lamento e um chamado. Ele ergueu sua vara, conforme instruído pelo Senhor, e as águas do mar se dividiram diante dele, abrindo um caminho milagroso para os hebreus. As ondas altas pareciam testemunhas silenciosas do poder divino que havia sido dispensado, e o povo, com corações pulsantes de esperança, atravessou a terra seca. Enquanto os hebreus cruzavam, Moisés olhou para trás e viu o exército do faraó se aproximar, lançado por um furor que vinha de sua obstinação. A ira do faraó ressoava em seus gritos, mas a paz de Deus fluía como um rio na alma de Moisés. Não temais, e lhes direi a razão da nossa esperança.
Ele exclamou, lembrando as palavras do Senhor: o Egito que hoje vês, nunca mais o verás. Êxodo 14:13. Uma vez do outro lado, tendo atravessado o milagre, os hebreus estavam repletos de louvor a Deus. Míriam, a profetisa, tomou um tambor, e as mulheres a seguiram, dançando e cultuando ao Senhor. Cantai ao Senhor, porque grandemente se exaltou. Êxodo 15:21, NVI, elas clamaram, os ecos de seu canto se misturando com ondas de adoração que subiam como uma oferta ao Altíssimo. Mas a jornada estava apenas começando. No deserto, o povo começou a se queixar. A fome e a sede testavam a fé dos hebreus. Por que nos trouxestes a este deserto para morrer? Reclamavam uns aos outros, sentindo as dificuldades da jornada. Moisés, ouvindo as lamúrias, sentiu uma angústia profunda em seu coração. Ele se virou para Deus em busca de direção, e mais uma vez a voz do Senhor o acalmou. Eu cuidarei de vocês. Tragam à memória os feitos grandiosos que realizei. Eu sou o Senhor que os tira da opressão. No dia seguinte, enquanto Moisés se preparava para enfrentar o clamor de seu povo, o céu se encheu de nuvens, e uma brisa leve trouxe consigo o cheiro do maná. Através da providência divina, as delícias do deserto se tornaram um banquete, e os hebreus se alimentaram do pão celestial que descia do céu. O Senhor vos dará carne à noite e pão pela manhã, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Êxodo 16:12. Cada milagre era uma lição sobre a fidelidade de Deus e um chamado à confiança. No entanto, as murmurações continuavam, sombras de dúvida pesavam sobre o coração do povo. Com o tempo, Moisés subiu o Monte Sinai, onde a presença de Deus se fez palpável. Um turbilhão de nuvens e relâmpagos cercavam o monte, e o temor de Deus caiu sobre os hebreus. A voz de Deus soou como a trombeta afiada, e as palavras da aliança foram entregues. Escutem, ó Israel, eu sou o Senhor, vosso Deus, declarou com autoridade. Ele trazia não apenas leis, mas um pacto, um convite à santidade e à relação com ele. Tais palavras reverberaram em todo o acampamento, um eco da promessa distante que começava a se cumprir entre seu povo. Mas naqueles dias complicados, Moisés foi confrontado novamente por sua fraqueza. O alicerce de sua chamada estava sendo testado, e as dúvidas começaram a assediá-lo em meio às revelações divinas. Quando ele retornou ao povo, levando as tábuas da lei, viu um espetáculo de idolatria, com um bezerro dourado sendo adorado. A indignação aflorou em seu peito. O Senhor, em sua justiça e misericórdia, perguntava: Moisés, até quando se esquecerão de mim? O sentimento de urgência sufocava e a sensação de que um novo teste de fé estava prestes a acontecer pulsava no ar. Enquanto a tensão aumentava e os ecos da desobediência ressoavam entre o povo, a obra de Deus continuava. Ele já havia traçado um plano mais profundo e divino, um caminho que levava à redenção não apenas dos hebreus, mas de todas as nações. Havia chegado o momento em que a salvação se revelaria não apenas em bênçãos materiais, mas em um relacionamento eterno com os que clamam ao meu nome, disse o Senhor abertamente. O que mais Deus pretendia revelar por meio de suas instruções e milagres? A promessa de um novo pacto se aproximava, e com ela o plano soberano se tornava cada vez mais claro. O que então aconteceria no Monte Sinai, onde Deus se encontrava com seu povo? Enquanto os ecos da idolatria ainda ressoavam no acampamento dos hebreus, Moisés sentiu seu coração pesado de tristeza e indignação. Ele desceu rapidamente do Monte Sinai, trazendo consigo as tábuas da aliança, inscritas com os mandamentos do Senhor. A visão do povo dançando em adoração ao bezerro de ouro era um golpe profundo em sua confiança e em sua liderança. Ó povo ingrato! Exclamou ele, batendo as tábuas com força contra o chão, e elas se estilhaçaram em pedaços, simbolizando a quebra do pacto feito com Deus. O clamor das vozes festivas logo se silenciou, e o desespero tomou conta da cena. Moisés, tomado por uma santa indignação, subiu novamente ao monte em súplica. Ó Senhor, não desampares a tua herança, lembra-te das promessas que fizeste a Abraão, Isaque e Jacó,
pensa no que os egípcios dirão se os destruíres. Ele buscava um caminho para apaziguar a ira de Deus e restaurar a esperança no coração de seu povo. O Senhor, em sua sabedoria infinita, ouviu a voz de Moisés e respondeu: Moisés, é verdade que o povo tem sido rebelde, mas o meu propósito não se pode frustrar. Levanta-te e vá à frente deles, e eu enviarei um anjo diante de ti, mas é sob a minha presença que eles devem habitar. A promessa de um anjo soou como um refrigério, mas a incerteza sobre o que o futuro reservaria ainda pairava. Desolado, Moisés fez uma intercessão fervorosa por seu povo. Se os perdoares, então me risca do teu livro, implorou ele, revelando a profundidade de seu amor e compromisso com sua nação. O Senhor então respondeu: aquele que pecar contra mim, a esse riscarei do meu livro. Contudo, eu hei de ir contigo, e a minha presença te dará descanso. Êxodo 32, 33 a 34. Assim, com a promessa de sua presença, o Senhor começou a reafirmar sua aliança com os israelitas, mas o medo do que poderiam enfrentar os aguardava. Enquanto Moisés se preparava para retornar ao povo com novas tábuas, uma sombra de incerteza pairava em seu coração. Ele sabia que a resposta do Senhor trazia poder, mas também um chamado à responsabilidade redobrada. Quando chegou ao acampamento, suas palavras, firmes e cheias de autoridade, despertaram a atenção e a reflexão. Ele fez um apelo ao povo: amados, voltem-se totalmente para o Senhor, e tirem de seus corações a adoração aos ídolos. Aquele que decidir seguir meus caminhos terá vida e bênçãos, mas os que insistirem no mal acharão juízo. As palavras de Moisés penetraram em suas almas, e ao ouvirem, o povo chorou amargamente. Renunciar ao bezerro de ouro foi um passo doloroso, mas a dor da desobediência catalisou em muitos uma fervente busca por reconciliação com Deus. Com o solo do deserto sob os pés e o céu acima, Deus começou a falar através de Moisés mais uma vez. Ele revelou instruções sobre o tabernáculo, uma habitação divina no meio do povo, representando seu desejo de estar próximo daquele que estava perdido. Meu plano é restaurar a minha relação com vocês, e o tabernáculo será um símbolo dessa presença eterna, disse o Senhor. Os hebreus se sentiam intrigados, enfrentando um novo capítulo de sua jornada. A voz de Deus soava como um eco que prometia que, mesmo em meio às fragilidades humanas, havia um testemunho da graça que os acompanharia em sua jornada. A expectativa de um futuro glorioso estava começando a emergir, mas um novo desafio os aguardava. Moisés sabia que a obediência a essas instruções divinas seria fundamental para a continuidade do relacionamento com Deus. A partir desse momento, o que mais haveria de ser revelado através da construção do tabernáculo? Que novos projetos divinos estavam se formando, enquanto a verdade da redenção e santidade ecoava nos corações. Assim, os filhos de Israel começavam a perceber que, mesmo nas tragédias e nas dúvidas, o plano soberano de Deus se desdobrava, e algo maior estava por vir. Com cada passo na jornada, a chamada divina para a transformação revelava um plano de esperança que não só beneficiaria a nação, mas teria repercussões eternas para toda a humanidade. Enquanto o sol se erguia no horizonte, lançando seus primeiros raios sobre o deserto, Moisés estava solene ao se preparar para transcrever novamente os mandamentos do Senhor. O peso da responsabilidade se impunha sobre seus ombros, e ele já não se sentia tão seguro como outrora. O nível de compromisso de seu povo estava em jogo. Como poderão eles suportar o brilho da tua glória, pensava ele, lembrando das rebeliões passadas. Moisés subiu novamente o Monte Sinai, determinado a buscar a face de Deus. Ao chegar ao cume, a nuvem gloriosa da presença do Senhor envolveu-o. A voz poderosa de Deus ecoou: corta para ti 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei sobre essas tábuas as palavras que estavam nas primeiras, que quebraste. As palavras do Senhor renovaram a fé de Moisés. Estava nas mãos de Deus um plano de restauração para os hebreus. Os ajustes nas relações se tornariam uma verdadeira transformação. Enquanto Moisés permanecia na presença do Altíssimo, Deus revelou-lhe não só os mandamentos, mas também as especificações detalhadas para a construção do tabernáculo. Farão para mim um santuário e habitarei no meio deles. Êxodo 25:8.
A visão do tabernáculo não era apenas uma estrutura física, era um convite à intimidade. Cada detalhe, desde a Arca da Aliança até os utensílios sagrados, simbolizaria a presença de Deus vivendo entre o seu povo. Isso não era apenas um local de adoração, mas um testemunho vivo da aliança de Deus. Retornando ao acampamento, Moisés viu os rostos ansiosos de seus irmãos. "Eis aqui o que o Senhor revelou", exclamou, segurando as novas tábuas e citando as diretrizes que o Senhor lhe havia dado. As instruções para o tabernáculo envolviam cada aspecto da vida religiosa dos israelitas e deveriam catalisar uma nova forma de vida centrada na presença de Deus. Ouvindo sua voz firme, o povo se reunia à volta de Moisés, silenciosos e reverentes. Entre os murmúrios, a pergunta mais frequente era: como poderemos ser dignos de tão grande privilégio? O temor reverente brotava em seus corações, pois a ideia de um Deus próximo, habitando entre eles, provocava tanto admiração quanto uma profunda necessidade de santidade. Moisés, percebendo a ansiedade e dúvida que surgiam, encorajou o povo. "O Senhor é longânimo e está sempre pronto a perdoar. Voltem-se para ele e sejam santos, pois ele é santo." Assim, a compreensão da santidade de Deus se fez mais viva no espírito da nação. Naquele tempo, a oferta de cada um para a construção do tabernáculo começou a fluir como um rio, e os corações se uniram em uma missão comum. Eram pedras vivas contribuindo para algo maior que eles mesmos. Moisés viu ali a mão de Deus movendo-se, revitalizando sua nação, e um entendimento profundo se formou. O tabernáculo não seria apenas uma edificação física, mas um pacto renovado de amor e compromisso entre o Criador e sua criação. Assim, o povo, cativado pela visão de um futuro de proximidade e presença divina, começou a trabalhar. Mas no silêncio do deserto, uma questão pairava no ar. Como seria a vida deles sob a contínua vigilância e santidade de Deus? E assim, sem perceber, cada movimento e cada ato de obediência começavam a moldar não só a história deles, mas traziam à luz um plano redentor que, com o tempo, revelaria a grande salvação da humanidade. O que estaria por vir além das cortinas do tabernáculo? Algo sublime estava prestes a se desdobrar, e a nuvem da glória ainda esconde um mistério que aguarda para transformar a vida de todos os que se dispõem a crer. Enquanto as estrelas do céu começavam a se apagar com a chegada do novo dia, o som das ferramentas e o murmúrio excitado do povo ressoavam pelo acampamento. Moisés observava, seu coração pulsando com a energia da nova aliança sendo firmada entre o Criador e os filhos de Israel. Cada contribuição, cada oferta de ouro, prata e tecidos coloridos era mais que um tributo material. Representava corações que buscavam a redenção e o retorno à intimidade com seu Deus. Contudo, não estavam longe as sombras do deserto, que agora se projetavam sobre eles, sugerindo perigos que poderiam espreitar em sua jornada. 2 dos líderes, Arão e Hur, estavam à frente da construção, mas a inquietação começou a se espalhar entre o povo. Uma inquietação alimentada, em parte, pela dúvida. O que aconteceria se não respondermos corretamente a essa chamada divina? Simultaneamente, nos limites do acampamento, os murmúrios de descontentamento começaram a se formar. Algumas vozes se levantaram, questionando se Moisés retornaria verdadeiramente do monte, se ainda era confiável, se o Deus que pareciam ter conhecido ainda atenderia às suas necessidades. E se estivermos apenas perdendo tempo com coisas que não compreendemos? E assim, o fogo da incerteza se acendeu nas mentes de alguns, devorando a coragem suscitada pelas revelações de Deus. Moisés, ao avistar a inquietação crescente entre seu povo, sentiu uma urgência no espírito. Ele se dirigiu a Arão. Reúne o povo e lembra-os da misericórdia do Senhor. Relembra as obras poderosas que ele fez entre nós, e dize que não devemos temer, pois ele sempre está conosco. Assim, Arão levantou a voz e convocou o povo, que se reuniu em torno da tenda da congregação. Nisso, uma nova voz começou a emergir entre a multidão. Arão, o que diremos a este Deus que exige tanto de nós? Se ele deseja estar conosco, então o que estamos esperando ou fazendo ainda neste deserto? Essa voz de rebelião provocou um clamor coletivo.
Uns começaram a pedir ídolos, desejando um símbolo tangível que pudesse guiá-los, enquanto outros se inquietavam ainda mais com o silêncio que pairava sobre a montanha. Moisés, percebendo a gravidade das palavras de Arão, é tomado por um sentimento profundo de intercessão e clama ao Senhor. Ó Senhor, não podemos nos permitir escapar da sua presença. Se ficares longe de nós, quem poderemos ser? E o Senhor respondeu a Moisés do alto do Sinai, e sua voz era como trovão. Eis que estou fazendo uma aliança com teu povo, mas eles devem escolher seguir meus caminhos, guardar meus mandamentos e santificarem-se. Senão, o que poderá se tornar deles neste deserto? Com essas palavras, um medo reverente encheu o coração de Moisés. Ele agora sabia que o caminho de obediência não se tratava apenas de receber instruções, mas de um compromisso profundo, uma resposta do coração a Deus. Ele desceu do monte, as tábuas pulsando com a verdade sagrada que ele levaria ao povo. À medida que ele se aproximava, o povo aguardava com expectativa e medo, inquietos e cheios de perguntas. Mas à medida que Moisés se aproximava com as tábuas em suas mãos, a verdade divina começava a moldar mesmo aqueles que se desviavam. O Senhor é misericordioso e sua aliança é eterna. Mas há uma responsabilidade ligada ao seu amor. São necessários corações contritos e obedientes para que a habitação dele entre nós se complete. Assim, o clamor por um ídolo ecoava, mas as palavras de Moisés começaram a silenciar a dúvida. Entretanto, no alto da montanha, as nuvens se tornavam ainda mais densas, revelando que o plano de Deus estava se desenrolando não só para a manifestação de sua presença, mas também para o teste de suas almas. E assim, em meio ao tumulto e incerteza, um novo entendimento surgia. Uma escolha entre o que é palpável e o que é eterno, entre o que os homens criam e o que o Senhor edifica. O destino de uma nação estava prestes a marcar um novo capítulo, mas as dificuldades que viriam trariam à luz um desfecho ainda mais sublime, uma revelação do plano soberano de Deus que ecoaria até os confins da terra. O que o Pai tinha reservado para eles estava apenas começando a se revelar. Moisés sentiu a energia vibrante da presença de Deus à sua volta enquanto descia a encosta do Sinai. As tábuas de pedra, esculpidas com o dedo do próprio Criador, pulsam com uma mensagem que seria a fundação da vida do povo. A primeira impressão era um misto de reverência e temor, pois ele sabia que a obediência a essas palavras não seria apenas uma escolha, mas um verdadeiro pacto de vida ou morte. Quando Moisés chegou ao acampamento, viu Arão de pé diante do povo, sua face pálida como a lua escondida entre nuvens escuras. O murmúrio da multidão aumentava como o rugido de tempestade, e ele percebeu que, embora alguns ouvissem com seriedade a mensagem que trazia, outros estavam perdidos em suspiros de desespero. "Escutai, ó Israel!" Moisés exclamou, erguendo a voz sobre a comoção, enquanto as tábuas se tornavam um símbolo da nova aliança. O Senhor, nosso Deus, que nos libertou da escravidão, está nos fazendo uma promessa. Se seguirmos seus caminhos e guardarmos seus mandamentos, ele será a nossa luz e a nossa força. O povo hesitou, alguns ainda desejando um ídolo em lugar da fé cifrada nas pedras, enquanto outros olhavam com atenção as palavras de Moisés. Contudo, quando ele recitou a primeira ordenança, que proibia que tivessem outros deuses além de Yahweh, um murmúrio discordante se levantou. E por que não podemos ver o nosso Deus como vemos um ídolo? Como podemos confiar em algo invisível? Uma voz forte se levantou, rompendo o temor que havia começado a crescer. Moisés sentiu uma corrente elétrica no ar. O povo estava dividido. O desconforto crescia e a frustração se tornava uma parede entre seus corações e a aliança prometida. Mas não tinha tempo para hesitar. A resposta divina estava à vista e não poderia tardar. "Vede e entenda", Moisés declarou, seu olhar se elevando para o monte que ainda reverberava com os ecos da presença de Deus. "O Senhor vos mostrou sua glória em fogo e relâmpago, e sua voz trouxe o sussurro da vida. Olhai as maravilhas que se aproximam, pois hoje a primeira pedra é colocada em vossa fé.
Ele não busca templos feitos de mãos, mas corações humildes e arrependidos. Enquanto ele falava, trovões ainda ecoavam ao longe. O céu se tornava mais denso, e Guarde se iluminava numa dança de luz e sombra, um sinal claro de que a verdadeira adoração estava prestes a ser revelada. Nos arredores, uma onda de murmúrios começou a ceder ao entendimento. Alguns se aproximaram, tocando as tábuas, enquanto outros se prostravam. Mas a provocação não havia desaparecido completamente. Um grupo ainda sussurrava, atraído pela ideia enganosa de que a certeza poderia ser encontrada na imagem cintilante do metal. Moisés conhecia o perigo. Um ídolo poderia rapidamente transformar corações apaixonados em músculos frios e secos. Ele se lembrou do que Deus prometera e com um coração ardente gritou: Se deixardes a voz do Senhor se deter entre vós, que caminho restará? Ele é o Deus vivo, poderoso para salvar, mas também um fogo consumidor para aqueles que se afastam. Promessas e advertências ecoaram pelo acampamento, e em meio a tudo isso, um temido silêncio começou a se instalar, como se o próprio deserto esperasse a respiração da nação. Moisés pôde sentir a barreira quebrando, e uma ideia começou a ser clara em seu espírito. Agora faremos um sacrifício, um sinal de nossa dedicação novamente ao Senhor. Mal será nosso estado se escolhermos as sombras do passado em vez da luz do futuro. Com essas palavras, ele se voltou, e certo de que o coração do povo começava a se inclinar novamente para a esperança, dirigiu-se à tenda da congregação. O sacrifício não seria apenas um gesto, seria um ato de fé. Moisés se virou para a montanha, e enquanto o fogo da oferta começava a acender, ele clamou: Ó Senhor, não olhes para a nossa pequena fé, mas para o teu grande poder. Conforme a fumaça deste sacrifício sobe até ti, que nosso anseio por tua presença queime ainda mais em nosso interior. Enquanto a luz da fogueira começava a dançar, a atmosfera de expectativa se apossava do acampamento. Todavia, uma neblina espessa emergia à distância, obscurecendo a visão da montanha. Algo estava para acontecer, algo que traria um novo entendimento da presença de Deus sobre o povo. Assim, nas profundezas daquela incerteza, uma pergunta pairava no ar: como Deus se revelará quando o coração deles se mover a Ele? E a resposta, mais uma vez, estava pronta para chegar, prenunciando um passo mais profundo no plano redentivo do Criador. Moisés estava imerso na atmosfera carregada de expectativa e frustração. O sol e densidade da nuvem envolviam as montanhas, enquanto os murmúrios do povo se intensificavam como uma torrente descontrolada. Aquela era uma cena de transformação, um momento que exigia ousadia e a decisão de um povo a caminho de seu destino. A neblina começou a se dissipar, e de dentro dela surgiram vozes, como um sussurro que penetrava nas almas ansiosas. Moisés sentiu a presença forte do Senhor, uma força irresistível que se aproximava, como um vento que varre a terra seca. Ele se postou firme, suas palmas segurando as tábuas com determinação renovada. Ó Israel, ouve a voz do Senhor. As palavras de Moisés ressoaram, reverberando em meio ao silêncio crescente à medida que a expectativa se tornava palpável. O Senhor, poderoso, que fez maravilhas entre nós, agora se manifesta para mostrar sua grandeza, e nós devemos nos preparar. Enquanto a luz brilhava ao longe, o povo começou a acalmar, embora alguns ainda olhassem com desconfiança. Moisés recordou-se das promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó, uma linha de fé ao longo das gerações, uma herança sagrada que estava sendo testada diante deles. Então, dos céus, um trovão estrondou, e uma voz como de trompete se fez ouvir, trazendo um novo peso à presença do Senhor. Todos no acampamento se aterrorizavam, e o chão parecia tremer sob seus pés. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. A declaração ressoou, lançando ondas de reverência e temor no coração de todos. Vós não vereis mais a opressão, e as correntes que vos prendiam se quebrarão, proclamou Moisés, sua voz elevada pelo entusiasmo e pela certeza do que viria a seguir. Fica firme e escuta as palavras que selarão nossa aliança.
não será apenas escrita em pedra, mas em nossos corações. Quando ele pronunciou a segunda ordenança, a devoção do povo era palpável. Muitos estavam de joelhos, clamando por ajuda e perdão. Porém, Moisés sabia que, apesar das lágrimas e da contrição, a jornada espiritual da nação estava longe de ser completa. A presença de Deus agora pairava como um manto, e a glória do Senhor resplandeceu sobre o monte, uma dança de chamas e luz que não poderiam ignorar. Preparai vossos corações, pois o Senhor se aproxima, disse Moisés, sua voz vibrando em comunhão divina enquanto ele aguardava. O que está por vir será um início para nós. E lembrem-se, são as suas ordens que nos guiarão nas veredas da vida. Nesta tensão sagrada, o Senhor prometeu um novo pacto, um novo caminho, e com isso, revelações divinas que levariam o povo a novo entendimento. Se ouvirdes a minha voz e guardardes os meus mandamentos, serei a voz que guiará vossos passos, e terei misericórdia sobre vós. Ecoou na montanha, e os corações começaram a vibrar com a possibilidade de um futuro restaurado. Moisés ergueu as mãos e clamou novamente: Ó Senhor, que em nós opere o teu querer, e que a luz da tua verdade brilhe em cada coração, formando uma unidade na fé. Prepare-nos para que possamos ser um testemunho vivo de tua glória. E assim, enquanto a fumaça do sacrifício se elevava, um velo de mistério ainda permanecia. Que planos eram esses que Deus tinha para seu povo? Quando elas veriam a sua mão poderosa em ação? Uma voz poderosa ecoava nas mentes dos israelitas: Quando me buscardes de todo o vosso coração, me achareis. E no coração da aliança, a expectativa começava a crescer, preparando-se para um desdobramento que testaria a fé, revelaria o caráter divino e traria moldura a cada palavra que estava prestes a ser pronunciada. Era uma nova era, e a transformação começaria na adoração e na obediência. Então, o mistério se aprofundou. Estás preparado para ver a glória de Deus se manifestar em meio a ti? A pergunta ficou pairando no ar, convocando todos a um novo entendimento da grandeza divina que estava perto de se revelar. Moisés permaneceu em pé, aguardando que a glória do Senhor se manifestasse plenamente diante dos olhos perplexos dos israelitas. Como um salmista aos pés de Deus, seu espírito estava submerso na reverência, e cada batida de seu coração respondia à voz do Altíssimo. A montanha tremia sob o peso da santidade, e os sons trovejantes tornavam-se um som familiar, ecoando promessas de transformação. Ora, Israel, ele exclamou, seu tom agora carregado de urgência. Acertai vossos corações e preparai as vossas almas, pois Deus está prestes a revelar sua vontade. Não temais, pois ele nos reuniu para um propósito maior, um caminho de liberdade e promessas. O povo olhou um para o outro, e um estado de expectativa fervilhante começou a surgir. A fumaça densa circundava o monte como vestes divinas. Gentil, mas firme, a voz do Senhor tomou forma novamente. Lembra-te de tudo que eu fiz por vós. Eu sou Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Minha fidelidade permanecerá para sempre. As palavras penetram as mentes e corações, como uma espada que separa o útil do dispensável. No silêncio que se seguiu, Moisés desceu um pouco mais, para mais perto da borda da montanha, onde a presença de Deus era quase palpável. Ele inclinou-se e prestou atenção às instruções que lhe eram dadas. A revelação de Deus começava a transparecer nas tábuas da aliança. Estes são meus mandamentos, que guiarão a vida do meu povo, disse o Senhor. E cada palavra contida nas tábuas refletia a essência pura da moralidade divina e do amor redentor. Eu sou o Senhor, e vós não devereis ter outros deuses diante de mim, Moisés proclamou com um novo ardor. Não fareis imagem esculpida, nem a adorareis. Os olhos de tantos se arregalavam à medida que começavam a compreender o peso de tais instruções. Um Deus que não se limita a ídolos e que busca um relacionamento verdadeiro. Lembrem-se do sábado, mantende-o santo. Ele continuou, suas mãos firmes, mas tranquilizadoras. Esse dia será um sinal entre vós e Deus, um momento de descanso e reflexão da criação. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e no 7º dia descansou.
O povo murmurou, absorvendo a profundidade da paz que deveria existir entre eles e seu Criador. Enquanto os mandamentos continuavam a ser revelados, a presença do Senhor tornava-se mais intensa. A luz que irradiava da montanha parecia iluminar os corações angustiados, trazendo esperança onde antes havia desespero. Vós não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, ecoou Moisés, cada ordem ressoando como um eco de justiça e compaixão. O povo escutava, hipnotizado, sentindo a gravidade e a beleza da nova aliança que lhes era oferecida. Entretanto, uma incerteza pairava no ar, e a sensação de que um teste estava prestes a acontecer trouxe um frio na espinha de muitos. Seria essa nova aliança mais do que uma simples transição de proibições? Teria Deus um plano de redenção que iria além do que poderiam imaginar? Moisés, percebendo a inquietação, comandou com confiança. O Senhor está prometendo que, se formos obedientes e fiéis, Ele nos conduzirá à terra prometida. Não é apenas um local, é um estado de ser, onde verdadeiros adoradores podem viver em harmonia e alegria. As palavras de Moisés reverberavam entre o povo, gerando um renascimento de fé e um novo compromisso relacional. Mas enquanto as promessas ressoavam, um sussurro de dúvida se esgueirava. Poderia o povo cumprir tais mandamentos e permanecer verdadeiramente fiel? Quem está disposto a se unir a mim neste caminho de fidelidade? Moisés questionou, e um murmúrio crescente de aceitação começou a surgir entre os israelitas. O sacrifício de coração era exigido. Seriam eles capazes de segui-lo? Ainda sob a neblina da glória divina, o Senhor falou outra vez, agora com uma gravidade poderosa. Eu estabelecerei uma aliança com aqueles que me buscam, mas lembrem-se, o caminho será estreito e haverá provações. Agora escutem as palavras que eu vos dou, pois elas têm o poder de transformar vidas. O peso dessas palavras pairou no ar, e em meio a tudo isso, um novo mistério foi lançado. Preparai-vos, pois a verdadeira manifestação de minha glória está por vir, e muitos se surpreenderão com o que eu farei em meio a vós. A pergunta se ergueu no coração dos que ouviam. Teriam coragem para embarcar na jornada que se aproximava ou recuariam diante do desafio? E assim, sob o olhar vigilantemente divino, a aliança se formava, não mais uma mera promessa, mas um convite à transformação radical da fé em milagres redentores, prestes a ser revelados. Enquanto a glória do Senhor emanava da montanha como um sol radiante, Moisés levantou os olhos para a nuvem sagrada que encobria o topo do Sinai. O povo estava em profundo silêncio, seus corações pulsando com a expectativa de algo grandioso. Olhando para a multidão, viam em seus rostos a mistura de temor e esperança, refletindo as promessas divinas que agora se tornavam palpáveis. Escutai, Israel, Moisés proclamou, sua voz cortando a tensão no ar. As instruções de nosso Deus não são meras regras, mas a essência do viver em comunhão com Ele. Sejamos um povo separado, um testemunho para as nações. As palavras de Moisés ecoaram, como se o próprio céu respondesse ao chamado de um verdadeiro líder. A montanha, ainda tremendo com a presença de Deus, parecia se aproximar do povo, aproximando-os ao mesmo tempo do Criador. Mas levantai vossas vozes em unidade. O Senhor deseja não apenas a nossa obediência, mas a nossa adoração. Suas palavras, enevoadas por um fervor que crescia, estendiam-se pelo vale, abraçando cada coração inquieto. Então, uma nova ordem ressoou nas alturas, e todo o Sinai estremeceu. Moisés! A voz do Senhor era como relâmpago, carregada de poder e autoridade. Agora darei a vós meus estatutos e ordenanças para que andeis em caminhos de vida e bênçãos. A nuvem começou a se abrir e faíscas de luz se destacaram, revelando as tábuas da lei em meio à escuridão densa que os cercava. Moisés, com a fé ardente em seu coração, enxergou as tábuas. Estes são os mandamentos. Quem tem desejos de ouvir? Perguntou ele, enquanto todos os olhos se voltavam para ele ansiosos pela revelação. A tensão era quase palpável e um murmúrio de expectativa crescia entre o povo.
As palavras do Senhor eram não só diretrizes, mas promessas de vida e esperança. Eu sou o Senhor teu Deus, declarou Moisés, e a multidão silenciou imediatamente. Vós não devereis ter outros deuses diante de mim. Cada palavra era como um toque sagrado que penetrava nos corações, instigando a reflexão sobre suas vidas e suas prioridades. Enquanto os mandamentos prosseguiam, um temor reverente cobria o povo, como uma sombra de santidade. Não cometerás adultério, não furtarás. Moisés falava com uma firmeza que fazia ecoar a responsabilidade que pesava sobre eles. Se guardardes todas essas regras, a terra que em breve habitareis fluirá leite e mel. Mas no fundo de suas almas, um desafio se erguia. Poderiam de fato cumprir tudo isso? Moisés percebeu a hesitação crescente e levantou a voz. Não temais, o Senhor é um Deus zeloso, que visita a iniquidade, mas também é o Deus que oferece perdão e misericórdia. Ele compromete-se a ser nosso Deus enquanto nós formos seu povo. Levando as tábuas em suas mãos, Moisés desceu até o povo, e a luz divina começou a dissipar as nuvens ameaçadoras que carregavam a incerteza. Ele desafiou cada um a pensar na profundidade do que estava sendo requerido. Há um espaço no coração de cada um para a obediência que traz benefícios não apenas neste mundo, mas no vindouro. Um calafrio percorreu a multidão ao ouvir isto. A verdadeira dimensão da promessa estava prestes a ser revelada. E por fim, Moisés disse, sua voz suave, guardai tudo o que eu vos disse, porque a aliança que o Senhor fará convosco será algo que não somente fará de vós uma nação santa, mas trará um propósito luminoso através de vossas gerações. Um clamor de aceitação se espalhou como um avivamento entre as tribos. Se o Senhor é nosso Deus, quem poderá nos separar de seu propósito? Cada um começou a responder, correndo gerar um futuro onde a obediência significava vida. Mas então, uma visão aterradora cruzou a mente de Moisés. E se o povo falhar? E se o erro se infiltrar? Haverá uma necessidade renovada de perdão e restauração. Seus pensamentos tornaram-se um clamor silencioso ao Senhor, que conhecia bem suas fraquezas e as do povo. De repente, uma onda de poder tomou a montanha, e a voz do Senhor ressoou novamente, ecoando nas profundezas da alma de cada israelita. Somente aqueles que permanecerem fiéis na aflição e na abundância verão a minha glória manifesta. Moisés sentia que a próxima etapa do plano divino se aproximava, uma que ia além do que se poderia compreender. A terra prometida não seria apenas um lugar físico, seria a manifestação da justiça e misericórdia de Deus. E assim, no tremor do Sinai, o futuro de Israel e seu relacionamento com o Altíssimo começaram a ser moldados, enquanto um novo mistério se formava. Preparai-vos, pois, virá um dia em que minha aliança se completará, e aqueles que permanecerem fiéis verão a salvação que preparei para vós. A promessa ecoava como um chamado e um aviso, tão penetrante quanto a própria voz de Deus. Como o povo responderia a esta investida de desafio e esperança? Moisés estava diante da multidão, as tábuas da lei em suas mãos, a luz da presença de Deus ainda reverberando nos corações aflitos dos israelitas. O peso da responsabilidade sobre seus ombros nunca fora tão grande. Ele havia recebido não apenas instruções, mas um novo pacto que estabelecia não somente regras, mas um relacionamento renovado entre o Criador e sua criação. Ó Israel, ouçam o que o Senhor tem a dizer. A voz de Moisés ecoou pelo acampamento, atraindo a atenção e o silêncio dos presentes. Os mandamentos que recebi são dados para que andemos em justiça e na luz, para que possamos viver em comunhão com Deus e uns com os outros. Estes são caminhos de vida. À medida que Moisés recitava os mandamentos, um sentido profundo de reverência se espalhou pelo povo. Cada proibição e cada ordem tornavam-se claras, não eram meras restrições, mas convites à liberdade e à vida plena. Quando ele falou sobre não furtar, não matar e a importância do descanso no sábado, muitos começaram a entender que obedecer não significava mera submissão, mas oportunidade. A essas leis não era uma carga, mas um ato de adoração. Contudo, em meio ao fervor, uma sombra de dúvida ressurgiu no fundo das almas de alguns. E se falharmos? E se não formos capazes de cumprir tudo isso? Sussurraram entre si. Moisés percebia a incerteza crescer, um mar de temores que ameaçava abalar o compromisso do povo.
Ele lembrou-se das palavras de Deus, as promessas que ressoavam em seu coração. Temei não, Deus é um Deus misericordioso. Quando caírem, ele se levantará novamente. Sua bondade e graça são eternas. A esperança estava entrelaçada com a obediência, e Moisés decidiu que a revelação do amor abrangente de Deus precisava ser o próximo passo na demonstração da fidelidade divina. Se voltarmos ao Senhor de todo o nosso coração e nos arrependermos, Ele estará pronto para nos perdoar. Moisés proclamou com fogo na alma. O seu amor é mais profundo que nossas falhas. Ele chamou você e a mim para uma relação que transcende a desobediência, uma relação que traz restauração e vida. Uma onda de murmúrios de esperança começou a se espalhar pelo povo, e muitos começaram a perceber que as palavras de Moisés eram não apenas para sua época, mas ecoariam através das gerações. O plano de Deus não era apenas sobre regras, mas um chamado para transformação que se estenderia a toda a humanidade. Enquanto Moisés falava, ele novamente olhou para o alto do monte e sentiu a atenção do Senhor sobre ele. O clamor do povo por um ídolo começava a se dissipar, sendo gradualmente substituído pela adoração ao único Deus verdadeiro. O Espírito de Deus começou a mover-se nas almas dos israelitas, plantando sementes de fé e encorajando-os a buscar a verdadeira essência da aliança. Diante da nova determinação do povo, Moisés decidiu que deveria estabelecer a maneira como a adoração seria realizada. Faremos um altar ao Senhor, um lugar de sacrifício, onde poderemos nos reunir e estar em comunhão com Ele, anunciou, provocando murmúrios de aprovação. O Senhor aplaudiu o coração de Moisés, reconhecendo a importância de oferecer não apenas diretrizes, mas também um espaço físico para adorar e conectar-se com o Eterno. Era um símbolo da promessa de que, apesar das falhas humanas, a presença de Deus entre eles nunca estaria longe. Cada sacrifício traria a lembrança do seu amor insuperável. Construiremos um tabernáculo como a morada do Deus vivo, um lugar onde Ele estará conosco em nossa jornada, na alegria e na tristeza. As palavras de Moisés tocaram o coração das pessoas, e uma nova disposição floresceu entre elas. Em unitário, começaram a trabalhar para preparar o local que seria um símbolo de sua aliança. Mas enquanto a onda de esperança começava a florescer, a nuvem da opressão ainda pairava sobre o povo. Nos recantos do deserto, as vozes de descontentamento ameaçavam estourar novamente. E Moisés, atento à fragilidade da unidade, buscou novamente o Senhor. Ó Senhor, guia-nos, que possamos estar firmes e que não percamos a visão do teu plano. Moisés em oração. A resposta não tardou, como um suspiro de vento fresco movendo-se entre as árvores. Estou fazendo uma nova aliança, uma promessa que transcende o que os olhos podem ver. Um dia, a verdadeira libertação reclamará um desafio ainda maior, pois não serão apenas os hebreus que serão levados à aliança, mas todos os que crerem em mim. A graça virá, e muitos reconhecerão que eu sou o Deus que salva. Moisés entendeu. Era um novo mistério a ser revelado, um fio de esperanças entrelaçadas na tapeçaria da história. As sombras da desaprovação não poderiam mais dominar. A promessa da salvação ecoaria nas nações. Isso acendeu uma nova luz de desejo em seu coração. Eis-me aqui, Senhor, que as promessas que vierem sejam testemunhos de sua grandeza. Assim, entre a construção do tabernáculo e os desafios da unidade, Moisés e o povo estavam neste fio de esperança e expectativa, prontos para serem moldados pelo plano redentor de Deus. Algo incrível estava prestes a ser revelado, e o tempo aproximava-se de uma manifestação monumental da graça que mudaria o curso da história. O que esse novo pacto significaria, e como alcançaria não apenas a nação de Israel, mas todas as nações da terra? O futuro parecia incerto, mas o espírito da esperança acendia fogo nos corações entusiastas prontos para serem moldados pelo Criador. Um novo amanhecer estava às portas.